Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Além da grande vitória e despedida histórica de Khabib Nurmagomedov no UFC 254, a gente acompanhou também nesse mesmo evento o grande resultado, o grande triunfo de Robert Whittaker contra Jared Cannonier pela categoria dos médios. O australiano teve grande atuação diante do ex-principal pretendente do campeão Israel Adesanya e ficou com a vitória na decisão dos juízes após 3 rounds esbanjando técnica. Vale lembrar que logo depois, momentos depois do UFC 253, o Israel Adesanya declarou, ele garantiu que o Jared Cannonier seria o próximo da fila se ele passasse pelo Robert Whittaker. E depois de ver o que aconteceu no UFC 254, a vitória do Robert Whittaker, o Israel Adesanya, pelo menos por enquanto, não se pronunciou nas redes sociais a respeito de seu futuro. E adivinhem quem foi até as suas redes sociais para cavar uma luta? Sim, Paulo Borrachinha. O brasileiro publicou no Twitter uma mensagem dando um alô para Robert Whittaker depois da vitória do australiano contra o Cannonier. Abre aspas, ei Robert Whittaker, curta seu fim de ano, você merece. Quando você voltar, podemos fazer uma grande luta, fecha aspas. E o brasileiro é tão esperto que pouco antes dessa tweetada ele botou pilha na rivalidade Jones versus Adesanya. Abre aspas, eu tô curioso para saber qual será o futuro do Adesanya. Será que ele ainda tá com medo do John Jones? E o motivo dessas tweetadas do brasileiro é muito simples, embora Israel Adesanya não tenha descartado a possibilidade de fazer uma revanche contra o Robert Whittaker logo depois do UFC 253, lá naquela coletiva pós vitória contra o Borrachinha, o Adesanya falou sobre enfrentar o Robert Whittaker, deixou no ar, não falou de forma tão firme quanto falou do Cannonier, mas deixou no ar, mesmo que de forma morna, a possibilidade de reencontrar o Robert Whittaker um ano depois de nocauteá-lo. Mas o que acontece é que na semana passada o treinador do campeão disse com todas as letras numa entrevista ao News Hub que se o Whittaker vencesse Cannonier, a Adesanya iria em busca do título dos meio pesados contra Jan Blachowicz. E se isso de fato acontece e a Adesanya muda de categoria, sobe de peso para tentar a chance pelo cinturão da categoria dos meio pesados contra o Jan Blachowicz, ou que seja para fazer uma super luta contra o John Jones, a bola que sobra para Borrachinha é Robert Whittaker. O timing funciona, porque o brasileiro dificilmente vai ficar sentado esperando a luta entre Darren Till e Jack Hermansson, que só acontece em dezembro. O Borrachinha sabe que uma luta contra o Whittaker logo no início de 2021 agrega muito mais valor na sua busca, na sua missão de reconquistar a posição de desafiante da categoria. E cara, o Whittaker é tão gente boa, um maluco tão tranquilo, que nem mesmo depois de bater de forma convincente Darren Till e Jared Cannonier, ele nem assim bateu o pé e falou, não, eu quero fazer a revanche contra o Adesanya, quero disputar o cinturão. Ele simplesmente deixou a decisão para o UFC, disse que enfrenta o lutador que a organização quiser, que no momento ele está pensando em descansar, curtir a família, os filhos, e simplesmente depois vai se preocupar, mas que ele enfrenta qualquer lutador. Sim, ele quer enfrentar o Adesanya, mas não tem pressa nenhuma, mesmo menos de um ano depois de ter sido nocauteado pelo Adesanya em outubro do ano passado na Austrália. Vale citar que Robert Whittaker já bateu os tops da categoria Jared Cannonier, Darren Till e Yoel Romero 2 vezes. A única luta diferente que sobra para ele no topo da divisão, fora o cinturão, é Paulo Borrachinha e Jack Hermansson. E no caso do sueco, ele ainda tem que passar pelo Till em dezembro, mas eu duvido muito que o Robert Whittaker vá ficar esperando ele até lá. Então, diante do que o treinador Eugene Bareman falou e diante do resultado de Robert Whittaker versus Jared Cannonier, podem esperar que muito provavelmente Israel Adesanya ainda vai jogar bastante no ventilador essa ideia de subir para a categoria dos meio pesados, seja para disputar o cinturão de forma direta contra o Jan Blachowicz, e aí ele vai arrumar uma confusão, porque Thiago Marreta e Glover Teixeira vão se enfrentar muito em breve para conquistar essa posição desafiante, ou quem sabe para fazer a super luta contra John Jones. Em algum momento o Israel Adesanya vai falar sim de subir para a categoria dos meio pesados, porque eu também não acredito que ele vai ficar sentado esperando até dezembro para quem sabe se motivar com a possível vitória de Darren Till contra Jack Hermansson, porque o Darren Till é um cara que interessa ao Adesanya. O Adesanya já falou que vai querer enfrentá-lo em algum momento no futuro, falou isso inclusive mesmo depois da derrota do Darren Till para o Robert Whittaker, mas isso não significa que ele vai ficar sentado esperando até dezembro para ver se isso acontece. Enquanto isso, o Borrachinha aponta sua mira para a luta mais valiosa disponível na categoria atualmente. Se essa cavada vai dar certo ou não, aí já são outros 500, mas o brasileiro está certo em pedir o que ele acha melhor para ele. Inclusive eu vou recuperar um vídeo que eu fiz do Robert Whittaker falando sobre o Paulo Borrachinha lá na Ilha da Luta em julho, se liga só. But Costa's dangerous. He's so explosive, he's got mad cardio and he hits like a truck. Look at the size of him. I'm sure that does something. I'm sure that has something to do with why he keeps hurting people. You know, like, they say size doesn't matter. Look at the size of him! You fight him then and tell me it doesn't matter. You know what I mean? So, yeah, let's
Let's find out. Mas e aí, qual a opinião de vocês? Robert Whittaker versus Paulo Borrachinha faz sentido na categoria dos médios? Quem seria o favorito nessa luta? Comenta aí.